Olá, amigos. Estamos aqui agora no nosso quarto episódio do nosso podcast X da Questão. E hoje nós temos aqui uma convidada ilustre, que vai aqui fazer parte da nossa bancada, juntamente comigo e o nosso amigo aqui, Dr. Alexandre. Ela é uma pessoa bastante conhecida de Acarape, filha de um ícone da nossa sociedade acarapense, conhecido em toda a região e filha de uma pessoa também espetacular. A mãe dela é uma pessoa muito maravilhosa. E hoje ela está aqui e vai falar um pouco sobre a vida, sobre as percepções dela do passado, do presente e também de futuro, né? A nossa mais nova aqui, advogada, colega, a nossa amiga Lívia Bonfim, que está aqui com a gente. E hoje vai aqui ter uma conversa super descontraída com a gente, não é isso, Alexandre? É um prazer grande a gente ter nossa amiga Lívia. Tive a honra de tê-la no meu consultório alguns meses atrás. E tive a humildade de convidá-la para participar, né? A Livinha é um ícone da cidade, tanto pelo fato de ser filha de quem é, né? Da mãe do Acarape, do pai do Acarape, bem como pela liderança perante a juventude do nosso município. Então, assim, Lívia, seja bem-vinda. Aqui vai ser um papo totalmente descontraído. Aqui a gente não tem script, aqui a gente não tem regra. É tudo aleatório. Aqui a gente não poda as palavras. Fique à vontade, seja você, assim como nós seremos nós aqui. E vamos começar, que eu tenho certeza que o povo do Acarape está muito ansioso para ver esse bate-papo de hoje, que vai ser bem interessante. Sim, vamos começar logo com a pergunta tradicional, né? Como é a Lívia Bonfim, como foi a infância, onde ela estudou, quais foram as percepções dela a respeito da infância dela, juventude, e falar também sobre a lembrança que ela tem ainda do pai, que foi 2 vezes prefeito de Acarape. Eu gosto sempre de falar uma coisa, eu gosto de dizer que ele foi 3 vezes, porque quando ele foi prefeito a primeira vez, não existia ainda o Instituto da Reeleição. Então você só podia ser 4 e escolher um sucessor. E ele fez sucessor na época. Então ele foi prefeito 2 e fez sucessor 1, então praticamente 3 vezes. Foi candidato a deputado estadual. Foi uma liderança nata. Era um político tradicional. Uma liderança que se construiu forjado nas bases do povo. Flavinho, ele não tinha parente político, ele tinha só uma família muito tradicional, muito bem posta, mas não tinha ninguém na política e ele foi o pioneiro nisso aí em Acarape. Então eu queria perguntar a ela como foi a infância, como foi a juventude e falar um pouco sobre ela aí. Fala aí, Lívia. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, que como você falou, humildemente me fez, eu humildemente aceitei. Me sinto muito honrada de ter sido convidada para participar desse bate-papo. E, principalmente, é algo que eu gosto muito de fazer, é falar sobre política, falar sobre tudo, conversar com as pessoas, independentemente de quem seja. Então, primeiramente, obrigada pelo convite. E, segundamente, quem sou eu? Eu sou o que o povo quiser. Tô brincando, não, quem sou eu? Algumas pessoas me conhecem, outras talvez não, né? Como você falou, sou filha de Flavinho, sou filha de Branca. Todo mundo conhece de Branca, né? Em Acarape, apesar de não ser o nome dela, mais conhecida como Branca, pai e mãe de Acarape. Tenho muita honra e eu digo isso com muito orgulho, que sou filha do Flavinho, que sou filha da Branca, porque são pessoas que me inspiram em tudo na minha vida. Meu pai, até o último dia de sua vida, me orientou em tudo, assim como a minha mãe faz até hoje. Eu estudei a minha vida inteira em Acarape, em Redenção, em Acarape no começo, né, ali no infantil. Depois eu passei a estudar em Redenção até a escola profissional. Estudei escola profissional, sou filha de escola profissional. Adoro o projeto da escola profissional, escola pública. Defendo essa ideia da escola pública, da qualidade do ensino público. E hoje eu sou muito orgulhosa de ter passado pela escola profissional de Redenção, que é o Adolfo Ferreira de Souza. Eu e meus amigos que saímos de lá hoje somos pessoas que todo mundo seguiu um caminho muito bom da educação, continuou ali em universidades públicas, outros já começaram a trabalhar, mas foi uma educação muito boa que meus pais me deram, sempre me incentivaram a valorizar a educação e hoje eu valorizo muito e prego muito a palavra da educação. Então, estudei a minha vida inteira ali, vi de perto o que as pessoas ali da região, porque eu sou uma pessoa da região,
passam com a educação pública e a minha infância, ela foi uma infância, digamos que tiveram momentos muito bons e momentos muito ruins, né? Quando o meu pai deixou a prefeitura, recentemente eu ia até falar isso para uma pessoa e acabou que a conversa passou, mas assim que o pai saiu da prefeitura, aliás, antes de ele entrar para a política, ele abandonou todo o resto da vida que ele tinha profissional. Então, Sim. ele saiu de todos os empregos que ele tinha no estado, ele era professor, né, era economista, para se dedicar única e exclusivamente à política. Então, quando o pai saiu pela segunda vez da prefeitura, minha mãe não era empregada, ele também não, e nós passamos por diversas dificuldades na vida. Então, foi ali um momento da minha infância que foi muito difícil, apesar do fato de que eu sempre tive avós presentes, tanto avós maternos quanto paternos. Nós estamos falando de que ano aí, Raimundo? 2005. 2005. Ele deixou a prefeitura em 2005. Ainda era muito criança. 2005 eu tinha 7 anos ainda. Então era muito criança, mas mesmo assim, mesmo em meio às dificuldades, sempre estiveram ali presentes comigo, participando da minha vida escolar. Então foram momentos difíceis e depois conseguimos nos reerguer novamente com a ajuda de alguns amigos. A minha mãe, depois de muito esforço, conseguiu passar no concurso de barreira para auxiliar de serviço. Então foi aí que a nossa vida financeira foi voltando nos trilhos. Mas assim, dificuldade eu nunca passei. Meus pais podem ter passado por mim, mas eles sempre priorizaram de tudo para priorizar e que você não passasse por nenhuma dificuldade. Exatamente, nenhuma dificuldade, então. Mas assim, sempre tive uma infância muito feliz, divertida ali na rua mesmo, com o pessoal ali da rua. Tanto que até hoje todo mundo é muito amigo ali na rua. Cresci com as... Aliás, quando eu era criança, as meninas ali da rua já eram adolescentes. Então a mãe saía, o pai saía, ficavam cuidando de mim, muita gente ali. Então foi uma infância compartilhada com muitas pessoas. E você né? falou aí numa coisa, Alexandre, eu não sei se muita gente do Acarape sabe ou não sabe. O Flavinho, ele foi formado em economia pela Unifor, foi a primeira turma de economia da Unifor. Assim que a faculdade foi fundada, ele fez parte da primeira turma. E ele me disse como foi que estudou, conversava muito com ele. Ele disse que conseguiu, na época, não tinha fiéis. Crédito educativo. Crédito educativo, né? Antigamente era ele isso mesmo. conseguiu crédito educativo, estudou na Unifor, a primeira turma de economia da Unifor. E depois o governo Figueiredo, na época, que era o governo militar, anistiou a dívida. E ele disse, graças a Deus, não precisou pagar. E assim que ele saiu da Unifor, ele conseguiu um emprego na Nacional Gás Butano, como economista da Nacional Gás Butano, e logo em seguida teve que sair do emprego da Nacional Gás Butano, porque com 23, 24 anos, ele ganhou a eleição para vereador em Redenção, com 980 e alguma coisa. Foi o segundo mais votado na época. Ele disse, me contou detalhes da campanha e tudo, e ele me disse até o slogan dele. Ele disse, Raimundo, eu ganhei minha primeira eleição para vereador fazendo campanha numa mobilete. Uma voz jovem em defesa de um grande povo. Esse foi o slogan dele. Não sei se ele já lhe falou, mas ele me confidenciou. E ele... já tá uma dica aí, ó. Uma voz jovem em defesa de um grande povo. Esse foi o slogan da primeira campanha. Com 24 anos ele tinha. Disputou uma campanha acirradíssima com o primo dele, que era o Franzé. Mesmo distrito Acarape, os dois degladiando, mas os dois ganharam na época. O Franzé tinha 21, ele tinha 24. E você falou que seu pai abandonou tudo para a política, e realmente abandonou tudo. Depois ele foi ser funcionário público, professor do estado do Ceará, de matemática. Ele chegou a dar aula em vários colégios. E aí ele era um apaixonado pela política. Ele se apaixonou tanto pela política, tanto pelo Acarape, que ele não queria sair do Acarape. Ele disse, não quero ser nada, eu quero ser só político. Se ele errou, se ele acertou, o tempo vai julgar, né? Mas uma coisa é precisa, ele foi um político que não deixou riqueza. Apesar dele ter toda essa liderança, toda essa militância, ele não deixou bens, ele era uma pessoa muito imediatista. Isso o tempo vai julgar. Você falou que passou dificuldades e tudo. Eu realmente lembro de tudo e tal.
Mas o Flavinho pagou um preço muito alto por ter feito essas escolhas. Mas no episódio que a gente conversou com o Sérgio Mesquita, Sim. a gente falou sobre os legados, né? E o Flavinho deixou um grande legado para o Acarape. Muito. Dentre vários legados que ele deixou, na época, aquele grupo empresarial asiático que ele trouxe para o Acarape, que até hoje reverbera, né? Porque as pessoas hoje no Acarape, as que não são empregados da prefeitura, vivem do CAU, e os que não vivem do CAU vivem das costuras. Isso. E a cultura que o Flavinho trouxe que foi implantada pelo seu pai. Então, assim, naquela época, o Acarape estava entre as 10 maiores arrecadações do estado do Ceará. Então, assim, a folha era paga dia 15. Porque o dinheiro era arrecadado, antes de chegar ao final do mês, a folha logo era paga. Poucas pessoas lembram disso ou sabem. A folha se pagava nos 15 dias, o resto era tudo para a cidade. Então foi uma época muito boa, ele que conquistou. Ele, para quem não sabe, em 1990, ele deu a maior votação aos candidatos de oposição. Porque apesar dele ser prefeito, ele não era da ala do Tasso. Ele era Vigílio e Adalto e César Caos. Então ele só votava em quem esse grupo indicava. E o candidato da época da oposição contra o Ciro, que teve uma vitória esmagadora, foi o Paulo Lustosa. Sim, lembro. E a vice era a dona Luísa Távora. E foi o único município da região que esses candidatos tiveram maioria, por conta da liderança que o Flavinho tinha, contra o Ciro e contra, na época, o Beniveras, que era o senador. O Flavinho deu uma vitória esmagadora. Né? E o Tasso apoiando a chapa. Né? Então ele tinha uma liderança muito nata, né? Tinha uma liderança exponencial, e você falou nisso, eu quis trazer à memória essa situação, porque o Flavinho é uma personalidade que não pode ser esquecida. Apesar de muitas pessoas quererem o esquecimento, eu acredito que ele não pode ser esquecido no Acarape, porque não tinha Acarape sem o Flavinho, sem a militância dele, né? Como eu sempre falo, um dia eu fiz uma postagem de se ele errou, se ele acertou, o tempo é quem vai julgar. Mas ele fez o que estava nas mãos dele naquele momento, o que ele podia fazer, né, Lívia? Eu acho que você via ele dentro de casa, ele era uma pessoa muito impulsiva às vezes, né? Falava. E eu queria que você falasse das suas principais lembranças dele aí. Não como político, mas como pai. Pai, né? Bom, é muito fácil falar sobre isso. Inclusive, eu como filha, eu não sei de tanta coisa dele como você sabe. Né? O Raimundo sabe muito mais. Né? Toda vida que eu posto alguma coisa, você comenta sempre alguma coisa assim que me faz refletir. Mas enfim, o Flavinho como pai, ele era uma pessoa assim extremamente divertida. Os meus amigos, eles se divertiam muito com ele, porque primeiro, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de receber pessoas em minha casa. Muita gente. Eu sempre chamei muitas pessoas pra minha casa. Então, eu sempre levava os meus amigos lá pra casa. Até hoje, né? E ele sempre fazia questão de sentar assim na mesa com todo mundo e começava a falar sobre tudo com os meninos e achava muita graça. E uma das principais lembranças que eu tenho dele como pai, no meu 3º ano do ensino médio, a gente vendia coisas na escola para arrecadar dinheiro para a festa de formatura. Isso no 3º ano do ensino médio? No 3º ano do ensino médio, lá na escola profissional. E o pai, e aí eu era liderança, né, da turma e tal, então eu sempre estava nessas organizações. E uma das coisas que a gente fazia, a gente comprava umas tapiocas de uma mulher lá de Acarape. E aí, todo dia de manhã, ele ia comigo pegar essas tapiocas lá dessa mulher para levar pra escola. Cedo ele ia buscar, levava lá pra casa, enquanto eu tava me ajeitando, né? Aí depois ele ia me deixar na escola. Todo dia ele fazia isso comigo. O que precisasse fazer? Aí, nesse tempo do meu 3º ano do ensino médio, foi o tempo que ele e a mãe se separaram. E ele voltou a morar no Poço Escuro com os meus avós. Mesmo quando ele voltou a morar no Poço Escuro, ele vinha todo dia pro Acarape só pra me deixar na escola. E pegar as tapiocas. Tinha essa viagem. E aí, no meu 3º, ele sempre participava de todas as reuniões, porque no meu ensino médio a mãe trabalhava em Barreira, então ela não podia participar. Ele participava de todas as reuniões. Ele sempre tinha presente. Que falar. Se ele não falasse, os pais já perguntavam: cadê o Flavinho que não tá aqui falando alguma coisa? E na minha formatura, ele deu um discurso icônico que todo mundo comenta até hoje. Eu até postei no meu Instagram esse discurso dele.
E ele conta exatamente isso, né? Da questão das tapiocas, que a gente fazia quase todo dia para levar para a escola para vender. E é uma fala tão engraçada que ele faz, que na hora do vídeo dá pra ver, né? Todo mundo achando graça. E ele era esse pai. E uma das coisas... E assim, a relação de pai, Flavinho pai, com Flavinho político. Quando ele tinha algum projeto em mãos, era muito interessante ver ele elaborando o projeto. Por quê? Porque eu sou uma pessoa mais tecnológica, né? O meu pai não era. Ele é de uma geração completamente diferente da minha, muito distante da minha. E ele fazia coisas que eu achava, assim, surreal. Não sei, obviamente vocês lembram que ele chegou a ser coordenador da feirinha, da última que teve em Acarape. E antes de ser executado o projeto da feirinha, ele pegou um daqueles papéis, assim, bem... aqueles maiores, assim. E começou a desenhar como que ia se organizar a feirinha. Ele desenhou a feirinha toda. E era um projeto, assim, eu não sei se ainda hoje tem... lá nos documentos, mas era um projeto tão grandioso que ele fez, meu Deus, uma coisa ali, ó, de engenharia, e tudo que fosse proposto para ele fazer, ele faria, e eu via ele fazendo essas coisas, e eu ficava, meu Deus, o pai o que ele tem na cabeça dele, porque eram coisas assim que pessoas de hoje precisariam de muita tecnologia para fazer, e ele conseguia... E ele desenrolou na mão. Na hora, assim, o que fosse proposto para ele. Então, ele como pai, ele era essa pessoa, ele sempre foi muito presente na minha vida, na dos meus irmãos já não foi tanto, né, porque, enfim, tiveram um momento diferente da vida dele, né, adversidades aí nas relações dele com os meus irmãos e com a ex-mulher, mas na minha vida ele sempre foi muito presente, na escola, sair com os amigos, sempre recebeu meus amigos muito bem, sempre foi totalmente presente. Quando eles se separaram, tinha sempre minha filha, e eu já estava estudando aqui em Fortaleza, né? Aí tinha sempre que estar indo lá no Poço Escuro, visitar ele, sem fazer questão de ligar e tudo mais. Então, ele foi essa pessoa totalmente presente na minha vida e que eu não tenho absolutamente nada assim a reclamar. Sempre valorizou a educação para mim. Sempre fez tudo que pôde. Uma vez, eu tinha uns 12 anos. Né? Aí tava no auge daquela campanha dele do ano 2000. Eu tinha 11 anos em 2000. E aí eu fui cortar o cabelo lá no Paulo Sérgio. Sim, lá no Irmão Paulo Sérgio. Lá no Irmão Paulo Sérgio. Tava lotado. Tava o Fernando Bezerra, que já faleceu. E eu tenho memória muito boa. Eu me lembro de... E o Flavinho chegou. Um Amarajó verde, que era icônico esse carro dele para cortar o cabelo. Rapaz, ele olhou, viu aquele salão lotado de gente naquele mesmo canto, mas só que tinha um ar-condicionado, era fechado. Aí começou a falar da Lívia. E o menino ficava olhando, ele só andava arrumado para ano passado e tal. E aí ele disse assim: sabe por que o nome da minha filha é Lívia Aparecida? Aí o Fernando Bezerra: sei não, Flavinho. Por Lívia, porque ela chegou para aliviar a dor que tinha no meu peito. E Aparecida, porque apareceu no momento certo. Eu nunca esqueci disso. Aí dali ele começou um discurso, entrou na política do Acarapa, até eu fiquei com vontade de votar nele. Eu tinha 12 anos, disse: rapaz, que é esse cara? Que cara pra falar bem, meu irmão. E começou a falar. Começou a falar, e o Fernando Bezerra puxando, ele sentando a hippie, conversando, e o Acarapa e tal, tá aí, começou a conversar, fez um discurso e acabou nem cortando o cabelo. Ele queria era conversar mesmo. Quando ele via gente, ele se aproximava e conversava mesmo. Então, esse era o seu pai. E, diante disso, eu queria lhe perguntar qual é a influência que você sente maior dele em relação a isso. O que é que você sente que foi mais influenciada? Eu sou, assim, o que é que eu sinto que eu sou mais influenciada? Eu sou muito parecida com o pai, em tudo. Em casa, na rua, na forma de se expressar, eu já não sou tanto, porque o pai, ele falava muito alto. Não precisava nem de microfone. Não precisava. Eu já sou um pouco mais contida na fala, apesar de que aos poucos eu vou alterando meu tom de voz, mas não como ele. Mas assim, no meu dia a dia, meu tio, eu sabia que ia entrar esse assunto. No meu dia a dia, o meu tio, eu faço algumas coisas que ele olha pra mim: sim, Flavinho, vai resolver isso daí?
Às vezes eu esqueço, o pai era uma pessoa assim, dentro de casa, esqueci as luzes acesas, tudo. Eu sou exatamente igual a ele, dentro de casa, na rua, porque o pai era a pessoa, por exemplo, ele era o tipo de pessoa que não guardava rancor de ninguém mesmo. Acho que uma das inimizades que ele carregou, mas que ele morreu perdoando, no Acarapé, que todo mundo sabe, que, aliás, todo mundo sabe que ele carregou essa inimizade, mas que eu sei que ele morreu perdoando, porque antes dele morrer ele me disse, que ele, e por isso eu me perdi na fala, mas o que eu quero dizer é que ele não guarda rancor de ninguém. E uma das maiores inimizades da vida dele, ele morreu perdoando, porque antes de morrer, ele perdoou. Perdoou. Ele comentou comigo, inclusive, antes, muito tempo antes dele chegar a morrer, ele comentou comigo sobre que não guardava mágoa, que se precisasse estar junto, estaria. E eu carrego muito disso dele. Eu não sou o tipo de pessoa que guardo mágoa de ninguém. Eu sou aberta a conversar com qualquer pessoa. Eu adoro conversar, assim como ele também adorava. Onde ele chegava, ele se tornava o centro das atenções. Isso é verdade. Porque conversava bastante sobre tudo, né? Sobre tudo. E eu também tenho muito essa característica. Ele tinha um espírito de liderança muito latente, né? Assim, muito vivo. Eu também tenho essa característica de ter um espírito de liderança que se manifesta de forma voluntária. Não é algo que, eu vou fazer isso para me tornar líder, não sei o que, não. No meu dia a dia, isso acaba que... Acontece espontaneamente. Acontecendo. E o pai era exatamente assim, onde ele chegasse. Agora, o que eu acho mais importante que eu tenho de influência dele é que ele morreu sendo um ser político. Diferente da política, apesar dele ter passado ali pela política institucional, óbvio, né? Foi prefeito, e ter mandato, mais, né? E ter tido mandato, ele morreu sendo um ser político, porque ele morreu ali no Acarapé, pelo povo de Acarapé. Ele morreu tentando ajudar as pessoas, ele morreu fazendo o que ele podia e o que ele não podia por muitas pessoas. E na minha vida hoje, eu me considero, apesar de muito nova, eu me considero um ser político. Eu ainda não passei pela política institucional, não sei se vou passar, o futuro a Deus pertence. A gente chega já lá. Mas hoje eu me considero isso e é devido à influência dele, porque eu cresci vendo ele dentro de casa e cresci vendo ele agir com as outras pessoas. Então, com certeza, sem sombra de dúvidas, essa influência dele é muito presente em mim, de estar ali a todo tempo. Involuntariamente chega algum tipo de problema de alguém para mim, eu já vou ali automaticamente querendo resolver de alguma forma. É muito difícil, mas que eu tento, independentemente de qualquer lado A, lado B, o que seja. É a coisa da solidariedade mesmo. Então, essa é uma influência dele, sem dúvidas, muito forte. E ela falou em perdão, Alexandre, Lívia, você nunca contei isso pra ninguém. Pouco tempo antes dele morrer, dele falecer, todo dia de manhã ele tinha um ritual de ir pra Câmara, de manhã. Aí de manhã, eu era procurador na época da Câmara, o José era o presidente, todo dia de manhã o Franzé tava lá. E ele tinha uma rivalidade política histórica com o Franzé, todo mundo sabe. Mas era uma rivalidade que eu não vejo mais hoje. Era uma rivalidade na política, mas os dois se falavam. Uhum. Inclusive o Franzé disse que no auge da maior briga política deles, o Franzé se formou em agronomia na UFC, quando menos espera o Flavinho chega lá na festa de formatura, abraça, parabeniza, aí o Franzé disse, rapaz, o bigode, meio de bigode. O bigode veio, rapaz. Foi lá, abraçou, era uma política que não tem mais... Se tenta a extinção. E ele falando em perdoar, ele diz, Franzé, eu quero lhe dizer, com aquele tom de voz dele, né, inerente a ele, que eu não tenho um pingo mais de ódio, nem raiva, nem rancor de você. Passou. Hoje eu sou outro homem. Isso pouco tempo antes dele falecer. Aí citou o nome de pessoas. Eu não tenho mais raiva de A, eu não tenho mais raiva de B. Eu hoje só tenho amor pra dar, eu só tenho carinho. Eu não tenho mais raiva de ninguém, hoje eu estou leve. O que ele falou foi isso. Eu presenciei essa cena. Não gravei porque não dava pra gravar, né? Eu falei, também não tenho raiva de você não, bigode. Aí começaram a achar graça e tal, chamando de primo ao outro, porque eles dois eram primos ainda, do mesmo tronco. Mas era isso, Flavinho, sempre foi isso aí que você falou.
sempre, era inerente dele, né? O líder político tem que ser assim. O líder político tem que primar, nós falamos com o Sérgio no episódio anterior, pelo diálogo. Sim. Né? O líder político que se encastela, que se enclausura ali, que pensa que está indo super bem, Os dias dele estão contados. estão contados na política, no setor empresarial, na sociedade civil. O cara que se encastela, que pensa que está indo bem, que não escuta mais ninguém, que pensa que está abafando, os dias dele estão contados. O político, ele não pode ser assim, né, Alexandre? O cara tem que aprender a perdoar, aprender a dialogar, terminar um ciclo e começar outro. E isso seu pai tinha com muita maestria, com muito dinamismo. Eu vejo dessa forma. Né? E já falando, Lívia, puxando já para mais recente, o que é que você acha hoje do Acarape? Qual a sua visão sobre o município? Você foi muito ativista na última campanha, todo mundo presenciou. Principalmente no que diz respeito às causas relacionadas Isso. à juventude, A né? classe dela, né? Ela foi muito imbatível, se destacou. Eu não sabia que ela tinha essa personalidade tão forte, eu descobri na eleição, né? E eu queria lhe perguntar qual a sua impressão do último pleito, o que é que você achou daquele momento seu de intervenção na política, do seu ativismo, o que é que você pensa sobre a cidade, o que é que você acha, o que é que você pensa de futuro a respeito da política local, que a gente não pode fugir desse assunto, já que é o nosso município. Total. Em relação ao último pleito, de fato, eu me entreguei, né? Chegou em minhas mãos uma possibilidade e eu acreditei. Então, quando eu acredito, eu vou lá e Levanta a bandeira. levanto a bandeira por aquilo que eu acredito. Então, naquele momento, eu acreditava naquele projeto, então eu fiz por onde, eu fiz o que eu podia. A minha casa estava ali Era de lotada portas sempre. abertas, 24 horas, para o que fosse necessário, conciliando ali trabalho com a militância, né, ali local. Então, eu acreditei naquele projeto e eu entrei. E tudo na vida eu sou assim. Se eu acredito naquilo, eu vou fazer por onde aquilo dá certo. Então, de fato, eu sou uma pessoa de opiniões muito fortes. Eu não tenho opinião formada sobre tudo, né? Óbvio. Claro. Não tem como. Mas eu tenho opiniões mínimas sobre alguma coisa, né? Sobre os assuntos que me são propostos. Então, eu sou uma pessoa de caráter, de opinião muito forte. Eu acreditei naquilo. Eu achei bonito a minha atuação. Hoje eu olho com orgulho de ter participado daquela forma. Eu me coloquei como política, eu acho. Antes eu já era, desde os meus 15 anos que eu participo de projeto social em Acarape. Então isso moldou o meu caráter, inevitavelmente. Mas na política institucional, eu acho que as pessoas começaram a me ver mais naquele momento ali, né, do pleito passado. Então eu não me arrependo de nada que eu fiz ali atrás. Hoje eu já não acredito tanto quanto eu acreditava naquela época. Mas em relação ao que eu fiz, eu olho com muito orgulho. Inclusive, foi a primeira vez que eu falei em um palanque, eu nunca tinha falado. Foi bem legal aquele momento, teve pessoas que gravaram. Mas que foi um momento, né, passou, outras coisas vieram, outras possibilidades. E é isso, em relação ao pleito. Aí você me fez outra pergunta. Em relação ao futuro, o que é que você acha? O que é que você pensa de Acarape? Pronto, o que eu penso de Acarape atualmente, né? Eu criei uma expectativa muito alta nessa No gestão. projeto que você apostou, né? No projeto que eu acreditei, óbvio. Claro. Acreditando naquilo. Então eu criei uma expectativa muito alta. Infelizmente, as minhas expectativas não foram atendidas. Não guardo nenhum tipo de mágoa, só fico entristecida pelo próprio município, né? Porque foi algo que eu acreditei muito, eu achava que ia dar muito certo, mas não deu tanto certo assim, tão certo quanto eu imaginava. Eu espero que melhore, ainda há tempo de melhorar, eu quero o bem para as pessoas da minha cidade, porque quem padece são as pessoas da minha cidade. São cidadãos, né? São os munícipes, e hoje tem muita pessoa
padecendo, assim, em Acarape. Apesar de eu não estar tão atuante em Acarape, aliás, as pessoas não veem, né? Mas eu e a minha mãe, a gente continua até hoje, nunca paramos de fazer o que fosse necessário para ajudar quem precisa. E de forma surpreendente, atualmente tem uma quantidade muito alta de pessoas em Acarape precisando de muita coisa e precisando principalmente do básico. Da comida. Que é comida, que é uma água, uma luz, uma energia. A gente recebe muitas doações de muitas pessoas. E tem muitas pessoas de Acarape que chegam pra gente com a luz cortada, a água cortada. Sem ter o que comer. Sem ter o que comer em casa. Olha, eu já vi situações em Acarape que eu fico assim, muito mal mesmo, porque tem gente que já chegou, Lívia, vem aqui. Aí eu fui lá e acompanhei a pessoa. A pessoa abriu todos os armários, geladeira, fogão que tinha na cozinha, não tinha nada pra comer. Aí a gente vai lá, tenta conseguir alguma quantia para ajudar. Né? Todo mês, não tem um mês que passe que a gente não doe uma cesta. Ou até mais, né? Uma chega a ser ter pouco, mas teve uma pessoa que já chegou, que tem um filho que tem uma condição especial de saúde e não tinha, tem 4 filhos. Um deles tem uma condição especial de saúde. Que chegou, não tinha nada em casa, luz cortada. Água, o cara não cortou, aliás, a energia, disse assim, eu vou deixar só baixa, alguma coisa assim, mas não abram as portas e tal. Aí o cara com pena não cortou a energia dessa pessoa. Aí a gente ficou sabendo dessa história, levantamos o dinheiro para pagar o atrasado, água, luz e fazer uma cesta básica ali minimamente, né? Então, eu fico entristecida com isso. Eu vejo muita falta de... Não tem uma política assistencial. Não tem uma política assistencial adequada. Mãezinha já chegou lá em casa no 8º mês de gravidez, ainda sem saber o sexo do bebê e com raio-x, ultrassom, né? Agendada para 2 meses à frente, meu Deus. São Mas coisas dá pra assim, bater o ultrassom do bebê, né? Depois que ele nasceu, bate o ultrassom. Depois que ele nasceu, né? Pra saber o estado. Aí garante que não vai errar o sexo. Então, mas são coisas assim que não chegam diariamente e eu fico Lívia, muito... deixa eu te perguntar uma coisa. Você foi uma pessoa que acreditou no projeto. Você era uma pessoa que era muito engajada, principalmente com as coisas voltadas para juventude, cultura e esporte. Né? Obviamente, a sua idade fez com que você se engajasse mais nisso. Mas eu queria que você me dissesse realmente e sinceramente o que é que você vê hoje de política pública no nosso município que funciona de forma adequada. Uma política pública, assim, rapaz, essa política pública... É porque toda gestão, Lívia, pegando esse início do Alexandre, tem uma bandeira. O seu pai teve uma bandeira na época encampada, que foi a bandeira do emprego e da industrialização. Emprego, renda e industrialização. Deu certo. Deu certo. É tanto que o slogan da campanha da gestão dele era administração positiva. Ele dizia administração positiva. E ele deixou o legado dele. O Kerres teve o legado dele, não lembro bem da gestão, até porque eu era muito novo do seu pai e eu gostava mais de explorar, perguntando a ele próprio, por isso que sei de muitos fatos. O Acélio teve o legado dele. Foi um concurso público que ele deixou aí centenas saneamento de pessoas, básico na época. E o saneamento básico de alguns... com o Tasso, que era governador. Conseguiu o saneamento de alguns bairros da cidade. Seu pai conseguiu o ProUrb. Poucas pessoas sabem. Desapropriou os terrenos que hoje são o bairro São Francisco e Marrecas. Foi o seu pai. Abriu rua, eletrificação rural, tudo. Flavinho deu início, o start em tudo. O Franklin com o Alexandre também tiveram um legado deles na área da saúde, mutirão de saúde, Festival Levitas, teve reforma de posto, teve uma melhora significativa na saúde. As escolas bilíngues, né? Teve uma implantação, que foi não teve uma política continuada, mas foi implantado, né? Teve defeitos? Teve. O seu pai teve? Teve. O Acélio teve. E mas todos deixaram um legado. Um legado. Qual é o legado que você vê a respeito disso, dessa gestão? Qual é a bandeira? Porque eu sempre gosto de conversar. Eu não vejo uma bandeira, eu não vejo um legado. Até hoje. Qual é a bandeira? O que você acha assim? Rapaz, eu participei do projeto, você faz parte do embrião. Faz. Você faz parte do núcleo desse projeto que hoje está na prefeitura. Se você está sendo beneficiada ou reconhecida, é outra coisa.
Mas analisando como ser político, como cidadão acarapense e como filha de quem você é, o que é que você vê hoje de política pública que funciona no Acarape? Olha, se você fizer uma volta ali, educação, saúde, cultura, Assistência, né? esporte, assistência, lazer. Sinceramente, eu fico sem palavras, porque eu não sei dizer. Assim, o que é que eu vejo que pode ter melhorado nessa gestão? A questão dali do funcionalismo, né? Do pagamento do servidor público, colocou em dia. Só que eu vejo isso assim, não é uma política pública, isso é uma obrigação de gestor. Isso daqui a gente já tinha até discutido, né? No episódio anterior. A gente já tinha discutido isso com o Sérgio, porque assim, o pagamento em dia não é uma política pública em canto nenhum. Isso não quer dizer que não esteja fazendo bem para a população. Tá, mas não é nenhuma política pública, né? E alguns outros prefeitos que passaram, alguns tiveram atraso, mas tem que ver o que cada prefeito passou naquela época que eles atrasaram, né? Então, assim, como eu sempre bato na tecla, a gestão que eu fiz parte, o Franklin atrasou, mas foi em 2020, no primeiro ano da pandemia. A gente estava entre a cruz e a espada sempre. E mesmo assim, a gente tentou, né? E perdeu muito a Acarapense. Naquela época, um metro cúbico de oxigênio era caríssimo, né? Então, foi feito, e como a gente tinha como bandeira a questão da saúde, né? A gente tinha que mostrar algo a mais. E, possivelmente, muita coisa que foi prometida pelos governos, pelos deputados, chegaram após o período crítico da pandemia. Chegaram em novembro, depois da eleição, entendeu? E aí... Talvez uma bandeira que eles possam levantar e que eu, de fato, eu acho que de forma até razoável. Eles fizeram recentemente a reforma ali do Padre Crisóstomo, né? E eu fui lá visitar. Eu dei uma olhada, realmente a parte que foi reformada ficou muito boa e era uma escola que estava ali há muitos anos, precarizada, um ensino muito precarizado. É uma escola que pelos próprios cidadãos é subjugada, a qualidade do ensino. Então acho que aquela reforma que eles fizeram, a escola acha como diretora, eu acho que deu uma levantada ali na escola, moral, né? Tanto na questão do ensino ali da escola, quanto na gestão em si, né? Eu acho que esse ponto eu considero como muito positivo, porque como eu falei lá no começo, a educação é um ponto que eu considero muito, e para mim é muito importante, mudou a minha vida e eu acho que é capaz de mudar a vida de muitas pessoas. Então, para mim é um ponto positivo, e eu sei que eles estão reformando algumas outras unidades escolares. Eu não sei como de fato funciona a política educacional de lá, porque eu não estou lá dentro vendo como que de fato está acontecendo, mas eu tenho, em relação à questão de professores, por exemplo, eu tenho relatos muito negativos. Então, por isso que se você perguntar, Lívia, se você me diga aí uma bandeira, o que você acha que pode ser levantado de bandeira, eu fico sem palavras, porque eu sei que a educação é algo que pode agora estar sendo valorizado, mas eu sei algumas questões de dentro que não são tão louváveis assim, que eu não daria 100% parabéns. Parabéns, muito bem. Foram lá, reformaram, é uma questão de dignidade para os alunos, mas uma política pública mesmo, na sua integralidade, que é necessária ser executada do começo dos pontos menores até os maiores, não vejo. Tá. Então vamos falar de cultura. Nós estamos numa época que é uma época de pré-carnaval e carnaval, tá? Acarape sempre foi uma cidade muito festiva. Acarape anteriormente, há 15, 20 anos atrás, era conhecido pelas suas festas, no Acarape Clube e tudo mais, tinha festas e carnaval muito pesado. Carnaval. E aí, depois disso, Acarape ficou conhecido por conta do Festival Levitas, que se fazia na época do Carnaval, que também envolvia muita gente.
E hoje o Acarape, através do poder público, nem tem mais o Levitas e nem tem mais o carnaval tradicional para as pessoas, né? Você vê que as empresas, os comerciantes estão se mobilizando para fazer os pré-carnavais, né? Isso. Né? O pré-carnaval um comerciante se junta com mais outros comerciantes e vendem um abadá e fazem um pré-carnaval, que aquilo ali gera dinheiro para a cidade, motiva e tal, mas algo que parte da própria prefeitura você não vê em relação à cultura, você não vê em relação ao esporte, né? Então, assim, a Acarape tem um potencial gigantesco pelo fato de ser muito próximo a Fortaleza, né? Então, a proximidade de Fortaleza já é uma grande vantagem de Acarape. Então, se você procurar investir na juventude, na cultura, no esporte, né? Já foi citado aqui que a Acarape anteriormente, eu acredito que na época do seu pai, inclusive, tinha banda de música, né? Tinha escola de música, né? E são coisas que não são tão onerosas, entendeu? Não são tão onerosas. Eu tive uma experiência muito boa na banda de música, na época do Starley, eu participei, eu era porta-bandeira, não tocava, eu era porta-bandeira. E na frente levando a porta-estandarte. do Acarape. Eu levava a bandeira do Acarape na frente, maior orgulho, e eu lembro que nessa época, a banda de Acarape, ela era muito reconhecida no estado. Era uma banda, de fato, muito boa, mas isso requer o quê? Investimento, requer incentivo. Isso vontade era, política. Vontade principal, vontade política. E acabaram os investimentos, acabou tudo. E não tem mais, né? A banda de música que era tão reconhecida de Acarape. E você falou um ponto muito importante. E assim como você falou, falou o legado de cada gestão, né? Eu também procuro fazer isso, analisar o que tem de positivo em cada um. Porque a gente tem que ser justo, né? Importante, assim. Uma coisa que a mãe, a Elisângela, a Claudete, elas sempre falam esse trio aí é pesado, viu? Né? Branquinha, Elisângela e Claudete. A dona Claudete. Eu tô ansiosa por isso daqui sair. Aí uma coisa que a gente sempre conversa entre nós é que não se constrói uma história apagando outra. Não. Aquilo que foi vitorioso, eu acredito muito fortemente que ele tem que continuar. Não só tem que continuar, como tem que ser aprimorado. Exatamente, Que tem que ser ampliado, aprimorado, tem que ser tudo. E você falou um ponto muito importante sobre o Levitas, que foi, para mim, é um legado muito bom da sua gestão e do Franklin, que eu considero que não deveria nunca ter acabado, porque era um evento que já é de reconhecimento do estado, e vinha gente até de fora para participar do Levitas. Vinham muitos evangélicos fazer retiro nas escolas, ficavam ali. E hoje, de fato, se você parar para procurar em cada ponto ali, você não vai ter, isso daqui vai ser um legado da gestão, não vai ter, né? Então, é uma pena, sim. Ou pelo menos até agora não tem, né? E por falar ainda tem tempo, né? Em apagar os pontos positivos, você não constrói uma história sem construir. Se você observar as placas antigas de inauguração do Acarape, quando se reforma um prédio, eles arrancam e não se colocam mais. Isso não existe. Isso é apagar a memória. Se naquele momento foi feita uma cozinha naquele canto e se colocou uma placa, naquele momento a cozinha era o que era importante. E se colocou a placa, deixa lá. Não precisa arrancar. Se você reformou, coloque a sua de lado. Coloque a sua mais na frente, coloque a sua em outro. Mas não se arranca a placa. Se você for nesses órgãos públicos que são... do Estado, da União. Você vê que tem inúmeras placas. Placa de ampliação, placa de reforma. Cada placa ali representa uma época, né? Uma conquista. Olha, isso é perigoso, viu? Um povo sem memória, um povo sem história, né? E arrancando por incrível que pareça, o slogan é uma nova história. Mas uma nova história, você apagando a história. E outra gente vê obras hoje no Acarape. Existem obras no Acarape importantíssimas e caríssimas. Vou dizer tem um posto de saúde lá no Carro Atolado. Posto de saúde caríssimo. Um equipamento caríssimo aquele posto de saúde lá do Carro Atolado. E o posto de saúde está tendo um atendimento hoje lá, também no Carro Atolado, está precário. Não se equipa e não se usa.
aquele equipamento de saúde. Por quê? Porque foi construído numa gestão pretérita. E o povo? Tem um ginásio lá no Cantagalo, que foi caríssimo aquele ginásio. Tá lá se acabando, nem pintar pintam. Por quê? Porque foi construído numa gestão pretérita. Não se constrói, não se administra e não se vai para canto nenhum com sementes de ódio, com sementes de agressão, com sementes de abuso. Não se constrói. Você pode até chegar, mas lá não permanece. Aquele posto do carro atolado é um posto realmente que é todo preparado, foi todo construído. Você vê ali que naquela região que eu atendi muito tempo, Cantagalo, carro atolado, ali não tem um posto de saúde de qualidade. Não tem. Nem tinha na nossa gestão, e aí no final conseguimos construir aquele posto lá, que ficou faltando só mobiliar, apenas isso, mas foi dado. Aí no lugar de se equipar aquele posto, de se fazer ali uma pintura para começar a utilizar, se gasta uma fortuna no do centro mudando a cor. É falta de prioridade, né? Falta de política pública. Falta de gestão, né? Falta de gestão, de planejamento, de rumo. Porque, não sei se era o Brizola que falava, ou era o Mário Covas, que ele dizia que pior do que um político derrotado, Alexandre, é um político que ganha e não sabe o que fazer com a vitória. Esse é bem pior. Esse é pior. Há vitórias que são verdadeiras derrotas. Porque de novo o povo padece. Padece, não se constrói nada baseado. As pessoas têm que entender que a partir do momento que termina o pleito eleitoral e que o cara assume, ele não é mais prefeito de quem votou na Lívia, ele não é mais prefeito de quem votou no Raimundo, ele é não prefeito só nele. Ele é prefeito de todo mundo. Isso. Tem que tratar de unir. Então, assim, ele tem que fazer as políticas públicas para todo mundo. Rapaz, deixou aqui um posto que precisa só mobiliar. Rapaz, vamos mobiliar com o melhor mobiliário que tiver. Vamos botar 2, 3 médicos para atender. Aqui é uma nova história de verdade. O que passou, passou. Rapaz, era bom, estava bom a saúde, pois vamos fazer melhor. Se estava ruim, vamos melhorar. Se estava ruim, vamos melhorar. Se não foi feito isso, vamos fazer. Você não pode ficar com picuinha. Com entendeu? ódio. O governador do estado que ganhou agora, o governador Elmano, eu tenho certeza absoluta que ele vai conversar com os 184 prefeitos. Os que votaram nele e os que não votaram. Porque agora ele é governador de todo o estado do Ceará. Ele não é só governador do Baturité que votou nele, que é a terra dele. Ele não é só governador de Acarape. Ele é governador de todas as cidades. Entendeu? Então ele tem que pensar em políticas públicas para todas as pessoas do Ceará. Quando tiver outra eleição. Quando tiver outra eleição é outra história. A gente coloca os projetos aqui e vê qual o povo escolhe. E aí vamos ver, vamos botar à prova a vontade do povo. Mas agora é a hora de fazer por todo mundo. Entendeu? E pelo que eu sinto lá, porque eu estou lá quase que diariamente, não está sendo feito nem pelo que votou, nem pelo que não votou. Que é o pior. E a Acarape não merece isso. E eu estou falando isso aqui porque eu perdi uma eleição. Eu perdi uma eleição por quase 2.000 votos. E eu perdi a eleição porque eu sou feio, porque eu sou ruim. Não, porque o povo quis mudar. Só que o povo também tem a prerrogativa de querer mudar de novo. Daqui a 2 anos. Com certeza. 4 anos no instante passa. Né? É verdade. 2024 tá bem aí, tá batendo na porta. E essa crítica que eu estou fazendo aqui é uma crítica construtiva. Você vê que eu não cito o nome de A, de B, não falo... Aqui o meu problema não é pessoal. Eu aprendi uma coisa que é assim, discuta ideias, discuta políticas públicas, faça suas críticas à gestão e esqueça a pessoa. Podia ser A, podia ser B, podia ser C, podia ser o Raimundo, podia ser você, podia ser o Vicente, podia ser quem fosse. Nós temos o direito de elogiar ou criticar. Afinal de contas, a gente está numa democracia. O direito à crítica é constitucional. Não é? Né? Liberdade de expressão. Liberdade de agressão. E assim, né? Liberdade de o diálogo expressão. constrói, né? Verdade. O diálogo constrói, mas infelizmente não é todo mundo que está aberto ao diálogo. E uma gestão, ela não se faz sem diálogo. Ela não se faz sem diálogo com o povo, principalmente. Ela não se faz ali dentro de um gabinete da prefeitura ou fora de um gabinete em um dos restaurantes aqui em Fortaleza. Uma gestão, ela se faz com diálogo com o povo e isso
falta. E muito menos sem conversar com as pessoas que têm liderança na cidade. Que ajudou. E que ajudou no pleito. Na né? batalha, na batalha, porque assim, é muito fácil. Ó, vamos juntar aqui todo mundo aqui. A tua ideia é excelente, a tua é maravilhosa. Eu vou juntar a ideia de todo mundo. Vou pegar essas pessoas para venderem a ideia para mim. Agora eu ganhei. Pronto. Ganhei, agora é diferente. Vai ser do meu jeito. Aí acaba não indo para canto nenhum. Isso. E por falar vai. Não, eu queria só dizer que o que eu tô falando aqui, eu não tô querendo ser o dono da razão, nem quero ser melhor do que ninguém. Entendeu? Eu, quando fui gestão, junto com o Franklin, acertei muita coisa e erramos também muita coisa. Mas existe uma frase que é bíblica. Entendeu? Errar é humano e persistir no erro é diabólico. Então, eu quero consertar. Eu quero manter o que foi feito de bom e melhorar o que foi feito de errado. Eu acho que isso é um direito que todos nós temos. Não estou falando de mim, mas a Lívia também, eu tenho certeza que ela pensa da mesma forma. Ela quer manter o que está bom e quer melhorar o que não deu certo. Você também quer isso. Porque se a política não for continuada, quem sofre é a cidade, quem sofre é o povo. Né? Quem padece sempre é o que mais necessita. Agora, por você concluindo o seu raciocínio, por falar em futuro, eu queria perguntar para a Lívia como é que ela está hoje, né? Qual é a atuação dela. Recentemente eu vi lá a postagem da aprovação na Ordem dos Advogados, na OAB, e queria perguntar ela o que foi que ela achou do curso, como foi que ela foi levada para isso, como foi que ela gostou, o que é que ela está sentindo aí da experiência. Casuídica? É uma causídica, né? Causídica. Já tô com os cabelos todos brancos por causa disso, mas é isso mesmo. Eu comecei no Direito, eu estudava na Unilab, eu fiz 2 anos de bacharelado em Humanidades, e eu decidi ir para o Direito porque eu achava que o curso de Direito ele ia me possibilitar ajudar mais as pessoas. Quando eu estudava na Unilab, eu fazia pesquisa, e em uma das pesquisas que eu fiz, eu transcrevi uma entrevista de um professor meu com um promotor. E esse promotor, ele falava sobre o trabalho infantil, ele falava sobre o PETECA, que é um programa de erradicação ao trabalho infantil, que ele ajudou a criar esse programa. Eu não lembro o nome do promotor, mas ele é daqui do Ceará. E aí eu transcrevendo essa entrevista, eu achando o máximo o que ele estava falando. A minha pesquisa era sobre a erradicação do trabalho infantil e o nosso campo de atuação era lá na Estrada Velha. Eu passei 2 anos nessa pesquisa. Essa pesquisa terminou em 6 meses, depois nós começamos outras. Mas a gente começou com essa pesquisa e aí eu achei aquilo fantástico que aquele cara fez aqui no Ceará. E o programa foi muito... Até hoje ele ainda existe, né? Mas ele ajudou na criação desse programa e eu achei aquilo incrível. E eu achava que o curso de Direito ele ia me dar uma possibilidade maior de ajudar as pessoas. E eu entrei no curso de Direito com essa intenção. Eu não estou falando isso porque eu estou aqui num podcast querendo aparecer nem nada. Mas... minhas amigas da faculdade, todo mundo que me viu lá no começo, elas poderiam confirmar isso para quem perguntasse. Muita gente entra no curso de Direito, porque quer ser concursado, quer ganhar não sei quantos mil reais por mês e não sei o quê. Mas eu nunca tive essa ambição. É tanto que até hoje eu não quero fazer concurso público. Eu acho que o concurso público ele vai limitar a minha atuação política e eu não tenho intenção de ter essa parte da minha vida limitada. Então eu mudei a minha visão sobre o direito. Fazendo o curso, eu não quero mais ser uma promotora, não tenho essa intenção. Então, eu entrei no curso de Direito por causa disso. Atualmente, eu trabalho em um instituto de saúde, que é o Instituto Proemo Saúde, que fica aqui em Fortaleza. Esse instituto, ele trabalha em parceria com a EMOS, ele presta apoio na gestão de hospitais.
E eu trabalho no jurídico desse instituto, eu adoro, tenho um trabalho muito, muito bonito, muito bacana, muito qualificado. Tem também uma parte de educação, né, que eles desenvolvem, então eu sou muito feliz nisso. Eu comecei agora, estou com um pouco mais de um mês, então estou adorando essa experiência até então. Então você já concluiu o curso? Não concluí o curso ainda, eu vou concluir o curso agora. Nesse semestre? Nesse semestre. Concluo, já fiz o AB, né, como você comentou, já deu certo o AB, mas estou concluindo o curso e já trabalho. Antes desse instituto, eu trabalhava no escritório, passei 1 ano e meio, ou até mais, 1 ano e meio. Trabalhei com licitação de um município e depois de uma câmara, então passei a ver de perto. Pegou a parte desse direito público, né? Passei a ver de perto, assim, tanto a questão do direito público quanto da gestão pública em si, né? Então, é uma parte, assim, que eu adoro. Esse instituto que eu trabalho. E é um nicho muito bom. Muito bom. De mercado. E eu trabalho, assim, de forma muito, muito satisfeita. Nesse instituto é parte contratual, contrato... Contrato, tudo que for necessário. Contrato, celebração de parcerias com o público. Eu tô nessa parte ali, da parceria público-privada. E tudo mais que seja necessário. Enfim, faço tudo. Então, e não me afasto da gestão pública, né? É um tema que eu adoro trabalhar com isso. Eu tô construindo a minha carreira agora, quero me formar, quero ter uma coisa consolidada, fazer diferente do que o pai fez lá na frente, sim, que não pensou na sua vida pessoal, né? Se dedicou inteiramente para o povo. Mas eu penso hoje em dia que é possível conciliar as duas coisas. Era outra época, né? Outra época. Então, hoje eu quero me formar, tô aí nesse finalzinho. E quando pegar a vermelhinha lá, a carteira, já tem uma área de atuação, família, civil, empresarial, trabalhista? Tem. Eu quero continuar trabalhando com o que eu trabalho atualmente, né? Que é com isso. Eu trabalho com qualquer coisa inerente ao direito público ali, parceria público-privada, ou mesmo na gestão direta. Eu pretendo me especializar nessa parte, assim, da gestão pública. Mas, assim, eu sou muito maleável. Então, não vou limitar a minha atuação. Eu quero fazer isso, não vou limitar. Porque o profissional do direito ele tem que ser multiuso, né? Exatamente. Então, eu tô aí nessa, tentando construir algo sólido para mim, para minha mãe. Eu não tenho pais ricos, família rica. Então, eu tenho que ter ali a minha base, a minha segurança. E, por hora, é o que eu tô tentando, né? E futuro, 2024, o que é que você pensa? 2024, como eu disse. Até conversei com a mãe antes de vir. 2024, o que é que eu quero? Eu quero me formar. Como eu falei no começo, eu sou um ser político, independentemente de uma política de estar ocupando um cargo institucional, de estar ocupando ali um cargo no legislativo, no executivo, seja onde for. No começo eu falei, eu sou o que o povo quiser, mas brincando, né? Assim, para trazer um tom mais descontraído. Mas no momento eu quero me formar e quero ter uma carreira consolidada. Estou à disposição do povo agora, assim como eu sempre estive, né? Não, independente de política institucional. Então, o futuro para 2024 é isso, né? Assim, no momento eu estou aí ainda nessa... porque no Acarape, cidade pequena, a política sempre é muito quente. Muito. E nós estamos no ano anterior ao ano eleitoral, que é 2023, e sempre se ventila os nomes de eventuais candidatos, a vereador, prefeito, tal, a Lívia é candidata. A Lívia vai ser candidata. E sempre quando eu falava com seu pai dizia, minha filha, eu estou muito feliz, Raimundo Filho. Eu disse, por quê? Ele falava isso mesmo, eu lembro. Isso aí eu lembro. A Lívia, minha filha, disse que quer ser prefeita do Acarape. Rapaz, eu fiquei encantado e tal. Aí eu disse, eu não sei se você começou como vereador, né, Flavinho? Depois que você foi para prefeito, você não foi no tiro de prefeito logo. Pois eu quero que ela em frente, vai e tal. Então, é por isso que eu lhe perguntei o que é que você pensa em 2024 a respeito disso, mas você já falou. Então, basicamente é isso. Aqui, o Alexandre tem algo a acrescentar aí, pode puxar mais da Lívia aí.
Se for pra falar, a gente fala. Pronto, vamos lá. Ela falou daquele trio maravilhoso, né? Claudete, Elisângela e Branquinha. A Elisângela também foi uma das convidadas. Provavelmente, dentro em breve, ela vai para. Ali tem o que tirar, viu? Ali tem história. Aqui a gente só escolhe a dedo, né? Muita gente, as pessoas que a gente escolhe aqui tem muita coisa que falar. Eu queria, na realidade, era fazer um elogio, né? Eu estou surpreso com a capacidade da Lívia, com a desenvoltura, né? O quanto que ela cresceu, porque eu já estou no Acarape há 16 anos, então eu conheci a Lívia criança, né? Não é que eu tô velho, é ela que... ela cresceu rápido. Ela que cresceu rápido. Então, assim, uma surpresa grata a desenvoltura dela. Gostaria muito que ela fizesse parte mais proximamente do nosso projeto, né? Como você sabe, Lívia, nós temos um projeto político em Acarape. E social. Que é o Saúde e Cidadania, onde a gente ajuda pessoas com a parte social, com a parte da medicina, com a parte do direito. E você tem o direito, tem a questão social, que você também é muito envolvida, se você puder fazer parte. E também, por que não, fazer parte do grupo que está se formando. Eu estou formando um grupo onde eu estou conversando com todos e com todas. Eu acho que, assim, você só consegue crescer na política se você conseguir juntar os diferentes, né? Então, você tem que conseguir juntar a maior quantidade de pessoas que, mesmo que não sejam iguais a vocês, mas que tenham um objetivo comum. Eu acho que o objetivo comum da gente é melhorar a vida do povo de Acarape. Quando eu falo melhorar a vida do povo de Acarape, eu não falo só em relação à saúde, não. Pô, não vou querer puxar a sardinha só para minha brasa, não. Porque aí tem muitas outras coisas que precisam, entendeu? O básico do básico, entendeu? É um fardamento escolar que não tem mais. É uma bola. É um professor de educação física que incentive as crianças. É o desfile do 7 de setembro. É o desfile do 7 de setembro, como não tem mais. É a bandinha para tu ficar lá como porte estandarte. Então, assim, tem tudo isso que, assim, faz parte da memória de um povo, né? E como você falou, um povo sem história... O povo sem memória... É o povo sem história. Então, assim, e vice-versa. Né? E agradecer, assim, algumas coisas aqui do seu pai, eu já sabia, né? Eu lembro que na época que eu estava na gestão com o Franklin, eu lembro que a gente tem que pensar alguma coisa pro Flavinho. A gente estava achando ele meio cabisbaixo, e foi quando teve aquela ideia lá, ele com o Franklin, de voltar a feirinha, né? Com aquelas banquinhas e tal, que queira ou não queira, eu acho que deu algum ânimo para ele, né? Se você disse que ele fez um croquis, desenhou todo o projeto, então é porque aquilo ali ele se sentiu motivado e se sentiu importante. O que acontece é que uma pessoa como ele, que viveu o que viveu, passou o que passou, foi o primeiro prefeito, foi o cara que negociou com aquelas empresas multinacionais que na época eram o auge aqui no estado do Ceará. Olha, tem uma história muito boa, só para encerrar, sobre essa revolução, né? Assim, digamos que foi uma revolução industrial ali, um município desse tamanho. Não, o nome é esse, né? O nome é Revolução Industrial. E eu lembro que ele contava assim com uma alegria tão grande. Um dos pontos dessa história, que foi quando as pessoas começaram a trabalhar. Muitas mulheres começaram a trabalhar, e essa particularmente é muito importante para mim, porque eu sou mulher, eu sou ativista feminista, eu sou militante pelos direitos das mulheres. Então, essa história que ele conta é muito importante para mim, que ele contava, né? Ele dizia que quando as pessoas começaram a trabalhar ali, muitas mulheres começaram a trabalhar e muitas mulheres começaram a divorciar dos seus maridos. Começaram a ficar independentes. Porque começaram a ficar independentes financeiramente. Então, não precisava mais estar ali naquela situação
subjugada com seus maridos. Violência doméstica. Tiveram muitas situações Assédio moral, de divórcio. assédio moral. E as empresas tiveram que começar a contratar toda uma rede ali de psicólogos, de assistente social, para dar apoio para essas mulheres que estavam começando Ou para uma nova vida. Ou para dar né? apoio a esses homens que Exato, perderam esses a boa homens. vida, né? Exatamente. E isso é uma coisa muito bacana, eu acho muito interessante falar isso. Eu acho porque que é uma pouquíssimas mudança. pessoas no Acarap sabem dessa história. O Raimundo, que é um dos caras que mais sabe da história do Acarap, todo mundo sabe Nossa, disso. daí eu não sabia, ele contava, é coisa assim, né? Contava assim pra mim, às vezes a gente conversava, apesar de que eu sei muito pouco sobre a parte assim do que aconteceu nas gestões dele, essa era uma das coisas que ele sempre contava pra mim, assim, eu acho que é porque eu sou mulher, Olha, né? Então ele Eu tenho me muitas contava. histórias falhas. Ela falou num ponto aí importante que eu também acho que deve ser uma das suas bandeiras, sabe? A questão do ativismo feminino, né? Você vê hoje que o Ceará é um dos... Pauta nacional e atualíssima. Não, e o Ceará é um dos estados onde as mulheres mais sofrem violência doméstica e assédio moral, principalmente no trabalho e em casa, porque o assédio moral pode partir do próprio companheiro dentro de casa, entendeu? E eu acho que você poderia ser agora eu vou falar, uma porta-bandeira dessa causa, entendeu? Eu sei que você é ligada a questões do feminismo e feministas, né? Não sei nem se o nome é esse, que eu sou isso mesmo. eu sou meio leigo Mas é isso em relação mesmo, a isso. tá certo. E não só isso, mas também como as outras, além da mulher, as outras minorias, né? Que também são muito discriminadas hoje em dia. Você vê os LGBTQIA+, você vê os negros, você vê o que fizeram com os índios ali na Amazônia, né? Então, isso também é importante. Total, é muito importante. E sempre, antes da faculdade de Direito, eu estava ali na Unilab, eu já me dedicava muito a essas bandeiras, assim, das minorias. E estudei muito sobre a pauta racial, sobre a pauta de gênero. Estudei muito sobre tudo isso antes da faculdade de Direito. E na faculdade de Direito eu aprimorei, assim, um pouco mais, estudando muito sobre os direitos humanos. É um tema muito agradável para mim. Eu me dedico muito a essas bandeiras, apesar de não estar atualmente militando ativamente nas ruas e tudo mais, mas já fui até para Brasília para participar de manifestações, né? Assim, então, eu já fui mais ativa no dia a dia, mas continuo minhas conversas, meus debates. Sempre esses temas são inerentes ao meu diálogo, são bandeiras que eu de fato levanto, principalmente a bandeira das mulheres, né, da violência contra a mulher, da importância da igualdade salarial. Eu já passei por situações no mundo corporativo que eu preferia que nenhuma outra mulher passassem. Então, sem dúvidas, essa é uma das bandeiras que eu levanto na vida, não só em uma possível política institucional, mas na vida. É intrínseco à minha existência, a existência das minhas amigas, de todas as mulheres que existem, né, no mundo. Eu já vi de perto, já acompanhei situações degradantes de violência doméstica contra a mulher. Então, sem dúvidas, essa é uma das bandeiras que é inerente à minha vida. Essa, a bandeira da juventude também, mas a bandeira feminina, feminista, ela passa assim de forma mais delicada. Eu tenho algumas professoras que são atuantes nesse meio, no ramo criminal, então são situações assim. Você está em qual instituição, Lívia? Muito delicadas na instituição. Na faculdade? A faculdade na Unicristos, ali na Dom Luiz. Sim. Então, sem dúvidas, essa é uma bandeira que eu levanto na vida, né? Não só em uma possível política institucional, digamos assim. E falando do pai dela, eu me lembrei aqui de uma história. Ela contando que... meu pai me contou essa história, eu vou contar um fato interessante. O Flavinho sempre se acordava muito cedo. A Lívia sabe, 6 da manhã o Flavinho estava na rua, 5h30, 6 horas. Todo arrumado. Às vezes eu tava chegando e ele saía. Todo arrumado. Todo arrumado. O Acarap tinha o trem. O Acarap tinha o trem. A estação do Acarap era ali o pulmão, porque Barreira não tinha trem, Redenção não tinha. Então quem queria viajar e pegar o trem tinha que ir pro centro do Acarap. Então aquilo ali de madrugada, quando saiu o primeiro trem, 4h30, era lotado de gente, né? Aí em 1985,
Ele era vereador e o Franzé Costa também era vereador em Redenção. E o Lúcio Alcântara, na época, era deputado federal. O doutor Lúcio Alcântara, que foi governador, né? Prefeito de Fortaleza. E a Assembleia, todo ano, criava um prêmio, que era o prêmio do Comitê de Imprensa da Assembleia, para premiar os melhores deputados, melhores prefeitos, melhores políticos, as personalidades do ano. E o doutor Lúcio ganhou esse prêmio como melhor deputado federal. Aí o Franzé Costa, querendo se aproximar do doutor Lúcio, naquele tempo a comunicação era escassa, ou era carta ou telefone. Conseguiu o número de telefone, não sei se foi do gabinete do Lúcio ou foi da própria casa, foi do escritório, só sei que ele ligou e o cara atendeu. Mas aqui, olha, eu sou Franzé Costa, sou vereador aqui em Acarape e tal, aliás, em Redenção, representando a Acarape, e eu queria muito conversar com o senhor e tal, doutor Lúcio. Pronto, eu sou amigo do doutor Ari Ribeiro, que era prefeito de Aracoiaba, eu vou para Aracoiaba esse final de semana, eu passo em Acarape para tomar um café. Aí o Franzé preparou lá a mesa toda e tal, ia conversar com o deputado, se aproximar, né, e tal, uma conversa particular. O homem chegou muito cedo no meio do Acarape, que foi a primeira pessoa que ele viu. O Flavinho. O Flavinho no Acarape. Aí o Flavinho, doutor Lúcio, aqui e tal, tal. Rapaz, onde é que eu tô procurando uma pessoa? E o Flavinho, quem e tal? Franzé Costa. E eles eram oposição, né? Era desligado politicamente. O Flavinho disse, eu vou levar na casa dele agora. O Franzé disse, quando viu o Lúcio chegando com o Flavinho, quase morre. Rapaz, era segredo, o cara trouxe o cara aqui na minha casa. O Franzé, como é que eu converso particular com o homem se o cara tá aqui perto? Saiu de perto de jeito nenhum. Mas... matou o negócio do cara, entendeu? É aquele negócio, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Ele tava acordado e então ele tinha essa astúcia, cara. Isso era astúcia política. Não, ele veio de carro, de Fortaleza. Ele chegou dirigindo, foi com o motorista e saiu ali no meio do Acarape. A primeira pessoa que ele viu, ele perguntou onde é que ele disse, eu sei, eu sou primo dele, eu sou vereador e tal. Tem gente que tá no lugar certo, na hora certa. Melou o negócio. Eu disse, rapaz, eu vou conversar um negócio com o deputado aqui. O Raimundo tem umas coisas que algumas pessoas que andam com a gente, algumas pessoas que a gente visita em Acarape, ele fala assim, esse daí era eleitor histórico do Bigode. Esse daí, até o discurso é igual ao do Bigode, né? Bigode. E ele cita várias pessoas. Não, ele tinha uma prole de seguidores. O Fernando Leal, você cita. O Senna. O finado Chiquinho, filho do soldado Chagas, que morreu. Então ele tinha ali uma prole de pessoas perto dele. Não, e tem muitas pessoas que eu sinto hoje o carinho por mim devido a ele. Que quando me vê, chega os olhos brilham, assim. Uma vez eu tava num... me vê e chora. Gente, eu fico assim, meu Deus, tem gente que me vê e chora. Uma vez eu tava num comício na Estrada Velha e ele tava, teu pai tava. Aí chegou uma pessoa idosa, lá da Estrada Velha que eu conheço, tinha visto, mas o nome agora eu não lembro. Aí a pessoa chegou, Flavinho, quantas vezes você for candidato, eu voto em você. Uma pessoa muito idosa. Aí ele, Raimundo, ela só é pobre, mas ela tem caráter. Ela chorou e se abraçou com ele. Então, era isso, era sobre isso, era a política daquele tempo. Porque hoje é muito fácil você construir liderança com dinheiro, você construir liderança tendo um apoio externo forte. O cara que era liderança por si. Ele saía de manhã e começava costurando. Aonde via ali um motim de gente, se aproximava, tacava fogo, saía. Ia pra outro, tacava fogo, saía. E era desse jeito. O Franzé diz, o Flavinho passou o dia zanzando na cara. Era o que ele fazia. É tanto quando chegou ali. Mas é como a Lívia falou no começo do podcast. Ele abdicou de uma vida dele pra viver isso. Ele gostava disso. Ele gostava de estar nas espinas. Quando chegou a eleição de 88, que foi a primeira eleição, poucas pessoas sabem no Acarape. Mas o Flavinho me disse que o padre Crisóstomo queria ser candidato a prefeito. O padre queria ser candidato. O Franzé queria ser candidato. E o Flavinho, pelo dinamismo que ele teve, pela atuação que ele teve na comissão por emancipação, foi ovacionado. Na época não tinha pra ninguém. Ele tinha 30 anos, 29 anos, era muito novo. E foi prefeito da cidade, uma vitória esmagadora contra o Franzé, na época. Contra o Franzé. E ali começou toda uma história, que ele já vinha da Câmara de Redenção. E, enfim,
foi toda... Minha mãe hoje, é um segredo aqui, ó. Ela morre de medo de eu fazer isso daí, igual o pai fez, abandonar tudo. Ele abandonou tudo. Bom, esse é um segredo que vai ficar só entre nós três e um pouquinho de gente que vai assistir. Branquinha. Não, Branquinha, eu vou aqui vou fazer um compromisso olhando aqui pra câmera, pra Branca. Eu não vou permitir que a Lívia abandone tudo por isso. Ela tem como conciliar as duas coisas. Tem, obviamente tem como conciliar. Hoje em dia já existem muitas porque possibilidades. A cultura que ele tinha, a visão que ele tinha era outra. Né? Total. Ele dizia, Raimundo, eu fui pra reunião com o Virgílio Távora. E quando cheguei lá, o Virgílio disse, menino, feio é perder. O resto vale tudo. Então ele tinha essa cultura. É verdade. Ele tinha essa cultura de partir pra cima, mesmo sem dinheiro, mesmo sem nada. E foi o que ele foi. Só na coragem. Ele conseguia apoio externo, conseguia, levando o nome, levando tudo, né? Foi o precursor da música da Mala no Acarape, com o Carlos Eduardo. Ele que implantou a música da Mala ali foi... Que Carlos Eduardo? O Carlos Eduardo. O rei da paródia. Olha aí, rapaz. Quem levou o Carlos Eduardo pro Acarape foi o Flavinho. Olha aí. O Flavinho. Eu queria até deixar aqui um abraço pro Carlos Eduardo, né? Que foi seu paciente esses dias. Foi meu paciente ultimamente. Tá em franca recuperação. E... eu não sabia dessa história da mala, não sabia que foi o Flavinho. Rapaz, então o Flavinho deixou vários legados. O Flavinho... A conversa foi no Caravelli ali da Luciano Carneiro. Rapaz, eu tenho um negócio pra te vender. Um restaurante muito tradicional, né? Olha, eu tenho um negócio aqui que vai arrasar a política do Acarape. Tu vai tampar o caixão. Eu Flavinho, o que é? E tal. Flavinho na Marajó. Aí mostrou lá a música da Mala, não sei como... Se foi em fita, assim, o que foi. Levou pra Acarape, tacou fogo na campanha. Ali acabou de matar o Acélio na época. Foi uma vitória esmagadora de uma gestão que tinha o apoio do Tasso. A foto era Tasso. E na época o Acélio era prefeito. Era prefeito, estava indo para reeleição. Tinha feito uma gestão. Cuidado que a história costuma se repetir. É verdade. Fez um saneamento básico. Foi uma gestão até... Fez um concurso público. Imagina sem fazer. Rapaz, o Flavinho era todo dia no Acarape. 24 horas só tocando fogo nas esquinas. Nas esquinas. Passar o Flavinho tava de moto no canto. De manhã o Flavinho tava na praça. De tarde na calçada da Câmara. E aquilo foi água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ele não tinha apoio de ninguém, ele não tinha apoio de governo, ele não tinha apoio de ninguém. Ele pegou um partido, na época era o PTB, o 14. Se estruturou. Ele tinha uma força tão grande que na época ele ficou com 6 partidos numa aliança, e o prefeito que ia pra reeleição ficou só com 1. Eu não sei como foi que ele conseguiu aquilo. O cara com a máquina, com tudo, só ficou com 1 partido. O Flavinho ficou com 6. Só era um Chevette. Era só o Chevette do Louro tocando o dia todo no Acarape. O Louro. Marido da Regina, um Chevette bege, todo pintado, com um som em cima e o pau torando. Os comícios eram em cima dos caminhões da Yamacon, um Uro que tinha um caminhão da grade de ferro. Os comícios eram em cima de caminhão. No caminhão do tio dele, Zé Bonfim, um amarelo com o Tico, pai da Jeane, dirigia. O som era o do Zé Carlos. E ia fazendo, tem tocando. Tem muitas fotos desse caminhão lá em casa. Pronto. Comícios. A charanga, que começou naquele tempo, as charangas de comício. E aí ele ia tocando. Porque é difícil um político que empolga a torcida. Hoje você tem o Bolsonaro, tem o Lula, que conseguem mover milhões de seguidores, né? Mas lá no interior, um político que consegue regimentar a gente assim, só pra sair com pau e toco na mão com tudo. O Flavinho sabia, pô. Tinha um discurso que tu ficava bestada, paz e tal. Mas foi a época que ele tinha uma visão de política que dava certo. Não sei se aplicava hoje, não tinha rede social nenhuma. Agora as rivalidades, você falou aí da época dele e do Acélio, né? Foi uma briga grande. Era icônica. Mas você acredita que quando antes do pai falecer, ele chegou a infartar? Eu lembro que ele foi pro Hospital do Coração, né? Fez um cateterismo. Exato. Eu fiquei lá com ele, né? Internada nos dias que eram necessários. E muita gente ligando e tudo mais. Mas apesar da rivalidade que tinha entre ele e o Acélio sempre estava ali ligando para perguntar como era que ele estava. Mas essa é a política. Foi lá, visitou ele. E eles morreram amigos.
Sim, o pai sim. e o Acélio morreram, eles eram muito amigos. Eu não- Apesar de tudo que aconteceu. Era Ceará e Fortaleza no Acarape. A série fazia Ceará e Fortaleza. Meu irmão era de Cancão pra Caboré. Mas é isso que eu falo, assim, a questão política, a questão eleitoral, a disputa, normal. Acabou a eleição, Uhum. todo mundo volta a ter a vida normal. Então, o Flavinho tem que fazer uma boa gestão para que o Acélio também seja beneficiado, para que a Vívia seja beneficiada, para os eleitores do Acélio também serem beneficiados, e vice-versa. Entendeu? Não pode ter essa de picuinha, de ódio. Não existe isso. É pouca visão De mundo, de... cultura. É isso aí. Mas é isso, né? Eu acho que... Deixar a Lívia à vontade, se ela quiser falar mais alguma coisa, se lembrar mais alguma coisa. Se falar mais alguma coisa, a gente vai aqui até amanhã. Não, mas... porque tu sabe, se soltar o Raimundo, Pois conversa vai né? longe, a Aí, conversa vai longe. Saúde também. Mas é isso, a conversa foi muito boa, né? Muito boa. Se você quiser fazer alguma consideração final, pode fazer. A gente vai concluir logo após. Eu acho que pra finalizar mesmo, é só o que eu já fiz no começo, né? Que é agradecer o convite. Foi uma conversa muito boa. Fiquei sabendo de muita coisa que eu não sabia. Adoro saber das coisas do pai. É sempre nesse tom, né? São sempre muito divertidos. Sim. Todo mundo que vai contar alguma história tem alguma coisa muito divertida. Ele teve um fim que ninguém imaginava por conta disso. Porque ele era a pessoa que estava ali muito sempre agitando tudo, falando com todo mundo. E não sei o quê, e de repente ele foi lá e... O seu pai tinha uma capacidade que poucas pessoas têm. Ele explorava um fato negativo positivo. Se ele passasse por alguma situação de vida, ele dizia, eu vou explorar isso aí positivamente pra mim. E ele passou por muitas reveses na O Acarape. Tilouro, o irmão dele, o Tilouro, ele dizia assim, rapaz, como é que pode? O Flavinho, nessa situação... não posso falar a palavra, Claro. mas enfim, nessa situação, como é que acha graça desse jeito? Não sei o que, ele não ele ligava ficava pra nada, não. indignado, que o pai chegava já cedo lá na avó, fazendo zoada, mexendo com todo mundo, com o que fosse. Mas teve esse fim, a vida é assim, a vida é muito dura, né? Muitas vezes, com muitas pessoas. E agradecer pelo convite, pelas lembranças, sempre que precisar... dialogar, o que seja, estou à disposição. Eu gosto disso. De conversar, Qualquer né? pessoa, adoro conversar, adoro ouvir história de tudo, de todos. Pensar em política, esse é o tema que eu falo aqui sem parar. Presa aí até não sei que horas eu vou falando sobre isso. Eu sou a pessoa, às vezes, da turma chata, porque sempre qualquer coisa eu vou relacionar a política, e eu, de fato, eu gosto disso, eu falo disso assim, tranquilamente, Graças a querendo Deus. mais. Aí juntando com o Raimundo que desemprega o escrivão. Só pra encerrar. Então, já encerrou ali? Então, muito obrigada, né? Foi muito bacana, muito divertido. E estamos aí, né? O resto a gente conversa Eu depois. começava a dizer, Flavinho, porque tem aquela frase, fulano é o homem da minha confiança. Eu dizia, Flavinho, o fulano, ele era o homem da minha desconfiança. Era o homem da minha desconfiança. Eu nunca esqueci isso. Fulano era um grande saudade dele, o Tião Bechara. Ave Maria. Mas ele falava isso não era Tião pro Tião, Bechara, Fernando não. Leal, O Barrigudo que morreu, não sei se você lembra. Lembro, O sim. Chiquinho. O Barrigudo me deixava na escola. o Barrigudo que faleceu, ele faleceu num dos primeiros plantões que eu dei no Acarape, foi o dia que ele faleceu. E aí o Chiquinho... Era o Chiquinho que também já faleceu, então tinha muita liderança. Tinha muita gente, e essas pessoas que ele escolhiam, parece que ele escolhia pessoas semelhantes a ele, né? Porque saíam propagando tudo. Flavinho, o fulano, ele era o homem da minha desconfiança. Mas é isso, Lívia, eu quero te agradecer por você ter ficado aqui com a gente nesse momento, batido esse papo comigo e com o Alexandre. E aí deixar as portas abertas, né? Apesar da gente ter tido em algum momento lados políticos opostos, a gente nunca teve nenhum tipo de adversidade. Sempre preservamos a amizade, Na realidade, na campanha, bom trato, na né? campanha, a Livinha defendeu uma ideia, Isso, nós defendemos nós defendemos outra.
A nossa não deu certo, aquela defendeu também não deu. E aí estamos no mesmo barco. E aí nós estamos no barco de quem perdeu. Então, assim, é lutar por alguma coisa nova, né? Queria agradecer agora a presença da Bruna, minha mulher, ó. Vem cá, Bruna, vem. Chegou aqui agora no final do podcast. Ela vai só aparecer aqui, porque aqui a gente faz tudo de forma informal. Tudo bem. E é assim, dizer que em breve nós vamos estar gravando mais um episódio, né? A gente não sabe ainda com quem é, porque existe, é aleatório. Existem várias pessoas que a gente vai conversando e vai convidando. A Lívia, por exemplo, eu convidei tem mais de 2 meses e ela aceitou e fico feliz por ela ter aceitado. Quero deixar aqui um beijo, um abraço para sua mãe, tá certo? A Branca, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho, muita estima, que eu tive a oportunidade de trabalhar com ela na prefeitura, tive a oportunidade de visitar com ela e ver o carinho que as pessoas têm por ela, porque ela, pelo fato de ter sido a primeira dama de Acarape, né? Inclusive, vou colocar a dona Bruna para conversar com ela. Ela não foi a primeira, ela foi a segunda. Na verdade, eu já ia corrigir. Ela não foi a primeira, ela foi a segunda. A primeira foi a Rosana. A primeira mulher do Flavinho. Sim. É verdade. Mas todo mundo chama ela de mãe do Acarape. Pronto. Né? De qualquer maneira, vou orientar a Bruna para conversar com a Branca, para aprender a saber ter a empatia, saber entrar e sair em todas as casas de Acarape, independente de ter votado em A, em B ou C. E a Branca sempre teve essa porta aberta em qualquer casa. É verdade. Em qualquer meio político. E isso daí a pessoa já nasce. Ninguém ensina, né? Mas a gente pode tentar captar as coisas boas das pessoas. E não custa nada a gente tentar captar isso da Branquinha. Deixar um abraço para o resto do trio. Claudete e Elisângela, né? Que a gente tem um grupo, né, que é o trio Parada Dura, lá também é outro, então lá é outro trio Parada Dura, tá bom? Agradecer o Vicente, que não está aparecendo aqui, mas é o nosso jornalista que está dando esse apoio. E agradecer a todas as pessoas de Acarape e região que estão assistindo. E pedir para vocês curtirem, compartilharem, divulgarem para os seus amigos, para suas amigas. E muita coisa boa vem por aí. Eu acho que tem uma frase que diz o seguinte: junto, né, podemos muito mais, né, e juntos chegaremos lá. E eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. É isso aí. Muito obrigado a todos. Aguardem o próximo episódio do nosso podcast O X da Questão. Forte abraço e até mais.